Fala pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui da Realize começando. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Matheus, advogado. Ele vai trazer um pouquinho as questões aí relacionadas ao direito do consumidor. Acho que é um tema bastante interessante para a gente falar, trazer aqui para o público. Primeiramente, bem-vindo, Matheus. Obrigado, prazer é meu. Muito bom, Estar muito bom. aqui conversando um pouco sobre direitos do consumidor. Na verdade, é um tema muito interessante, porque todos nós somos consumidores. Todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo. Então, é interessante a gente debater alguns pontos e esclarecer algumas dúvidas aí. Legal. E a gente também levantou bastante pergunta aqui, né? Mas antes, cara, se apresenta um pouquinho aí, fala um pouquinho de você, fala um pouco do teu trabalho, o que você faz, o que é tua especialidade aí, só para o pessoal te conhecer um pouquinho aqui, antes da gente mandar bala nas perguntas aqui, que a galera arrebentou no Instagram. Pô, ótimo, muito bom. Então, meu nome é Matheus Ambrosio Norato, sou advogado aqui de Três Rios. Atuo não só em Três Rios, atuo também em outras regiões, outros estados também. Outras comarcas. Exato, eu sei falar, exato. Mas nasci em Petrópolis, mas sou registrado em Três Rios, sempre morei em Três Rios. Me formei em Direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. No final da faculdade, eu entrei e fiz a pós-graduação, então sou especialista em processo contemporâneo. Legal. E sempre gostei muito de estar envolvido com os estudos e tudo mais. E hoje eu faço parte de um grupo de pesquisa também na Universidade Federal. Então estou sempre no meio aí para poder... A gente é aquilo, né? A gente estuda, a gente termina a faculdade, mas a gente não conclui o estudo. Jamais. Né? O estudo é para sempre, eterno. Exatamente. Exato. Cara, muito bom, muito bom. A gente, ao longo da semana, Matheus, a gente foi perguntando para a galera aqui no Instagram, no TikTok. A gente vai conversando com a nossa audiência e a gente falou que a gente ia trazer um especialista aqui para falar um pouquinho do direito do consumidor, que é uma coisa que você falou mesmo, é algo que interessa para todo mundo. Sim. Né? Afinal, todo mundo é consumidor. Exato. De alguma coisa, de algum serviço, de algum produto, que seja de necessidade básica, como água, luz. Então, eu acho que é importante todo mundo saber quais são os seus deveres, mas também quais são os seus direitos, né? Correto. Como é que funciona. Eu acho que hoje ainda, um pouco mais, como foi avançando todo o comércio online, e-commerce, aquisição de serviço através de rede social. A gente tem hoje pessoas atendendo no WhatsApp, pessoas que nem se conhecem muito bem ali, né? Então, acho que vai dar para a gente poder ajudar a galera aí. Fechou? Fechou. Cara, eu separei algumas perguntas aqui, sempre faço isso aqui no podcast, então vou trazendo algumas aqui, a gente vai conversando, vai levantando as dúvidas, tá? Beleza. E aí a gente vai aprofundando nos assuntos. Primeira coisa, cara, o que eu queria te perguntar, assim, de forma genérica, geral, o que é o direito do consumidor, né, de forma mais geral assim, e por que ele é importante, né? Por que o pessoal deveria entender um pouco mais sobre ele? Então, gostaria de começar aqui, Felipe, falando uma situação que aconteceu comigo, particularmente, na época do colégio, do ensino médio. Um professor meu de filosofia, uma vez, comentou em sala de aula que todos nós deveríamos ler a Constituição Federal. E até então, quando ele falou, eu já tinha escutado, mas eu não sabia o que era. Você leu ela, né? Eu, então, tive a curiosidade, a partir disso, de pegar a Constituição para poder dar uma olhada, para ver o que tinha dentro daquela Constituição. Então, assim, o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, eu penso que é da mesma forma. Todos nós, é um conjunto, o Código é um conjunto de normas. Que está dentro de algum lugar ou não? É uma lei. Uma lei. É uma lei, é um Código de Defesa do Consumidor. Então, dentro dessa lei, existem normas que protegem o consumidor, né? No sentido de proteger, lógico, que dentro da proteção do consumidor você tem direitos e obrigações também, né? Então foi aquilo que você já pontuou aqui inicialmente. Mas dentro desse código existem normas que protegem, que regem, na verdade, essa vida do consumidor, no momento da compra, da aquisição de um produto ou serviço, enfim, são situações. E eu comentei sobre a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela institui, no seu artigo 5º, que o Estado, no caso o Brasil, né, deveria promover a proteção do consumidor através da criação da edição de uma lei.
Então já vinha nessa carta constitucional essa obrigação de estabelecer uma lei. Então, a partir dessa obrigação, foi criado, em dado momento, o Código de Defesa do Consumidor para que pudesse reger, na verdade, essa rota de consumo, né? Essa questão do consumo, da venda de produto e serviço. Então, o Código de Defesa do Consumidor é justamente isso. É um conjunto de normas para reger essa relação. E então o que você está falando é o seguinte, ele também é uma lei. Isso. Ou seja, se ele é uma lei, ele está passível de punição. Exato. Ele pode ser dado como crime também. Exato, perfeito. Porque aí que está. O Código de Defesa do Consumidor, às vezes não é só era só ir no PROCON. Não. Vai muito além disso, né? Porque até mesmo o PROCON, que é um órgão que geralmente ajuda para resolver algum caso concreto que é colocado ali para ele, de forma extrajudicial, né? Fora da justiça. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê não apenas uma sanção, né, uma responsabilização administrativa, mas também criminal, né, e civil também. Então é necessário, às vezes, a gente ficar um pouco por dentro do Código de Defesa do Consumidor para a gente poder compreender quais são essas sanções e essas punições, né? Sim. Que pode chegar até mesmo no aspecto criminal, por exemplo. E assim, normalmente quando a gente fala de lei, de Constituição, normalmente parece uma coisa muito, muito longe, muito grande, né? Vai pegar um negócio desse tamanho, muito livro. Qual que eu acho que a gente pode trazer para a galera aqui? Simplificar. Eu acho que a ideia nossa é simplificar um pouquinho e trazer para o pessoal, principalmente respondendo as dúvidas aí, o que a gente tem que levar em consideração de forma principal. Eu acho que, olhando para a relação do consumo do brasileiro, pega o brasileiro trabalhador, a gente, comum, Nossa. né? Quais são os principais problemas que ele tem? A gente vai falar disso. Então, eu vi que tem perguntas muito aqui em relação aos consumos básicos mesmo, como luz, como água, como serviço. Tem dúvidas também sobre compras na internet, que eu acho que é um negócio que vem explodindo bastante. Cresceu, né? Muito, ano né? a ano. Depois da pandemia, então, Exato. Virou uma coisa muito mais comum, né? Antes tinha, mas era... Assim, tinha, mas o físico era muito grande. Então, hoje a internet ela já virou um negócio muito grande. E aí, cara, vamos pegar as primeiras perguntas aqui, né? Primeiro, se a gente falou isso aí, mas eu queria entender o seguinte. Você falou que existe o Código de Defesa do Consumidor e tal. Ele foi a partir da Constituição, foi uma necessidade de se criar. Agora, como que, de fato, ele protege o consumidor? O que está no Código de Defesa do Consumidor que protege ele? Como é que é essa função de proteção? O cara vai reclamar, o comerciante lá, que o cara está comprando no supermercado, tem que ter lá uma cópia, ele pode ler. Como é que esse problema, ou como é que ele protege o consumidor? Ótimo. Então, basicamente, para a gente poder compreender como é a construção de um código, né, de uma legislação, no caso aqui a gente falando especificamente do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem um código e ele nos seus artigos iniciais, ele traz um pouco da sua finalidade, que é uma finalidade de proteger, justamente aquilo que a gente já pontuou. E para poder proteger, criar, na verdade, mecanismos de proteção, ele institui alguns princípios, que são princípios básicos, que vai acabar norteando toda a elaboração e a construção dos artigos desse código. E o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece, lá no seu artigo 6º, algumas normas, alguns direitos básicos. Então é difícil, às vezes, a gente pegar e falar quais são os principais direitos, Sim. Porque são vários direitos. Vai depender da relação de consumo, talvez. Exato. E do caso concreto. Do caso também. O que a gente está tratando ali. Mas vamos lá, listando alguns direitos básicos, né? O principal para mim seria a vida, que você tem dentro desse código normas, né? Leis, artigos, incisos, que protegem a vida, a segurança, a saúde. Você tem de fundamental nesse código uma facilitação para você poder acessar o Poder Judiciário. Então, essa lei, esse código estabelece mecanismos para que a pessoa o consumidor, ele possa acessar o judiciário, mas não apenas acessar o judiciário. Ele tem o direito de acessar o judiciário
de uma forma facilitada e até mesmo procurar uma satisfação do seu direito. Seria como pequenas causas? Pequenas tipo causas. Então a gente tem o juizado de pequenas causas, que antigamente usava esse nome. É mais? Não. São os juizados especiais cíveis. Não tem mais juizado de pequena causa. Popularmente, né? Porque não é pequena causa só, né? Entendi. Na verdade, são causas de pequenas causas. Assim. Pequenas. Porque numa situação um pouco mais complexa, que a gente precise, por exemplo, de uma perícia em dado produto, alguma coisa, você não vai conseguir se utilizar do juizado, porque os juizados são processos mais rápidos, célere, enfim. Então, você precisa acionar a vara comum, né? A justiça comum. Então, o juizado são situações um pouco mais simples, né? De consumo, geralmente, são questões um pouco mais simples. Mas esse código, então, lista esses direitos básicos de facilitação que acaba norteando todo o conjunto de normas dentro desse código. Tá? Então, está aí de proteção à vida, de proteção à saúde, o dever de informação é clara. Isso aí tem bastante pergunta disso aí. Muito interessante isso. Outro ponto, que é a facilitação do direito de defesa. Mais fácil para o cara, em caso o cara tenha um problema, o Código de Defesa do Consumidor está falando para ele que ele pode acessar a justiça de uma maneira mais simples. Mais simples. Mais barata também, ou nem paga. O juizado, você, na primeira fase, vamos colocar assim, na primeira fase, né? Assim que você entra com aquele processo ali no juizado, você não precisa pagar, você não tem que pagar as custas daquele processo, né? Então, essa primeira etapa fica facilitada por conta disso, até porque em causas até 20 salários mínimos, você não precisa de um advogado para você entrar com o processo. Né? Então, você facilita também. Até 20 salários mínimos de indenização, não precisa. Que você não precisa de um advogado. Mas isso, na verdade, não é nem o próprio Código de Defesa que estabelece. É a lei dos juizados especiais. Mas a gente fala junto porque, né, enfim, a gente usa muito dentro do juizado. Mas a facilitação, por exemplo, é a inversão do ônus da prova. Então, como que seria isso? Todo consumidor, e aí entra aqui até uma dica também, né? Importante. Nós, consumidores, quando nós enfrentamos um problema, né, no nosso dia a dia, a gente precisa ter em mente que a gente precisa sempre se resguardar. Então, você efetuou a compra de um produto na internet, de um celular. Você foi e comprou um celular na internet, entrou no site de determinada loja. Então é interessante que você possa guardar o print daquele site, das informações daquele aparelho celular, o que ele contém, a memória, enfim, todas as informações. Tudo que você puder ter como prova ou confirmação. Exato. Ali, né? Do valor, Sim. de como que você efetuou o pagamento, se foi no Pix, se foi no cartão de crédito, quantas parcelas, enfim. Você conseguir se resguardar, juntar aqueles dados, aquelas informações, para que você possa, dentro de um processo judicial, se for necessário você entrar com uma demanda judicial, você consiga levar para a justiça justamente o seu caso, mas não apenas as suas alegações. Você vai alegar e comprovar. Né? Então, isso é importantíssimo. Na verdade, não adianta o cara também ele só levantar o problema, né? Eu comprei essa caneca, ela veio quebrada. Cara, você tem que comprovar que você comprou de tal lugar. Não Perfeito. É só... Não é só alegar, né? Inventar alguma história, jogar lá. Às vezes a pessoa nem inventa, às vezes ela até mesmo pode até ter passado pelo problema, mas Sim. ela tem que tomar o cuidado de provar isso, né? Exato. Não simplesmente de levantar um problema e não ter nenhuma comprovação. Porque você, dentro do processo, precisa criar condições para que você consiga convencer o magistrado Sim. do seu direito. Sim. Né? Então, você convence e você comprova. Né? Então, a facilitação da defesa é a partir do momento que o consumidor acessa a justiça e ele consegue levar mínimas provas do que ele alega. E a partir desse momento, considerando a vulnerabilidade do consumidor perante uma empresa, né, a sua hipossuficiência Sim. técnica de informação, jurídica, econômica, claro. O juiz consegue inverter o ônus da prova. E o que seria isso? O ônus da prova, que, via de regra, é de quem alega, nesse autor, caso é da o juiz empresa. passa para a empresa. Eu acho que o único processo que tem ônus da prova é o consumidor, não é isso? Todos os processos, né? Todos os processos judiciais, no caso, a gente precisa provar. Então, a regra é, quem alega precisa Sim. ter provas. Sim. Tá?
E, por outro lado, quem vai se defender precisa demonstrar Provas também. com provas também, Sim. de que não é, na verdade, daquela forma que que o autor está alegando, ou que existe alguma situação que ele consiga sair daquele problema. Sim. Então, você precisa sempre estar com prova. Então, eu diria que esses são os direitos principais aí, são os direitos básicos. Sim, mas quando aproveitando o que você está falando, quando o cara ele se sente lesado ali por consumir, por comprar algo, ele também precisa apresentar a prova? Ah, eu achei que na minha cabeça, direito, quando era do consumidor, o ônus da prova sempre era da empresa. Não, não é sempre. Não. Entendi. Você Pode acontecer. Você tem uma facilitação para o juiz inverter essa regra. Entendi, mas de fato a regra ainda cara, quem alega é que tem que provar. Tem que provar, exato. Então você inicia o seu processo provando isso e dentro do processo, considerando a sua hipossuficiência, o juiz inverte. Que o próprio código, ele estabelece, tem artigo dentro do código que estabelece essa inversão do ônus da prova. Então esse ônus de provar, o juiz inverte isso contra a empresa que precisa comprovar. Cara, eu vou passar para as perguntas aqui, que eu acho que deu para pegar legal, porque tem bastante pergunta específica, Sim. tá? A gente tem um público hoje o cara que segue a Realize no social, segue a Realize no Instagram, nas redes sociais, normalmente é uma pessoa que ela precisa de informação, precisa de uma ajuda ali, até para tratar alguns assuntos assim. Então a primeira pergunta que a galera mandou cara, como que o cara deve fazer quando ele identifica um produto com defeito? Quais são os... O que o cara tem que fazer? O cara foi comprar uma cama lá e chegou em casa, deitou na cama, a cama quebrou, sei lá. O que ele faz? Ele volta na loja, ele entra na justiça, ele vai no Procon, como é que funciona? Só antes de entrar na questão efetivamente da resposta, queria só trazer uma provocação Claro. aqui. O código, ele traz o vício e traz o defeito. Tá? O vício é quando existe algum problema na quantidade ou qualidade do produto que vai tornar aquele produto inadequado para a sua finalidade, tá? Ou impróprio para a sua finalidade. Então, se você compra uma caneca, um copo, tá? E esse copo vem com furo, logicamente é impróprio, porque você não vai conseguir tomar o seu líquido. Tá? Agora, por exemplo, se você tem um defeito, é porque além desse vício, desse problema na sua caneca, você também corta, por exemplo, a sua boca. Tá? Então gerou um dano em você diretamente, esteticamente te afetou e gerou um dano. Então, aí ele se tornou um defeito, porque ele, além do vício, ele ainda atingiu a sua... Você teve um problema, ele atingiu você. Exatamente. Entendi. Tá? Mas vamos lá. Colocando essa questão de um problema no produto. O ideal é você, tá? Aquilo que a gente já colocou aqui. É sempre ter provas. Então, sempre. Essa é a regrinha para tudo. Tá? Comprou sua caneca, ela está com defeito, tira foto, junta ali os arquivos, separa. Por mais que você não use agora, nesse momento, pode ser que futuramente você venha a usar. Então você vai acionar a empresa para que ela possa consertar esse produto. Tá? A primeira coisa é amigável ali. Isso, amigável. Tá? Então a empresa pode consertar, ou se o conserto não for viável, porque às vezes um conserto ele vai tirar a própria qualidade do produto, a empresa vai substituir. Tá? Então, se dentro de 30 dias essa empresa não conseguiu resolver esse problema... Tem esse prazo. Tá? Você, enquanto consumidor, você tem 3 opções. Tá? Ou você solicita um abatimento do valor do produto, se para você for interessante, você pode continuar comprar um outro produto. Você pode substituir o produto. Okay. Tá? Você pode... pedir a restituição do valor que você pagou, cancelar então pode. A compra, pode. Então quando a loja fala assim, a gente não devolve dinheiro, dependendo, não está infringindo. Não pode. Na verdade, Olha. É indevido, na verdade, a loja pegar e alegar para você que, por exemplo, em qualquer hipótese não pode te restituir. Tá? Porque é um direito seu. Se dentro daquele 30 dias a empresa não te deu uma solução, tá? Efetiva, você pode ou pedir a substituição do produto,
você pode cancelar aquilo ali e pedir o seu dinheiro de volta, que ele deve ser até corrigido, deve ser restituído a você. Ou se você optar por ficar com o produto, você pode solicitar um abatimento proporcional. Às vezes para você é interessante continuar com aquele produto, mas você quer um desconto por conta do dano que tem, do prejuízo que você teve com aquele produto ali. Então é possível você dialogar em razão disso. Aí que tá. Se a empresa, por exemplo, né, numa situação amigável, através de um protocolo, que é sempre interessante você anotar o protocolo da ligação, da conversa, se a empresa resolver não te atender... Dentro desse contexto você falou de troca, ressarcimento, ou dar o desconto, ou no caso substituição, ou te dar o desconto mesmo que você fique. Isso. Então, se ela não te atender nesses 3. Se ela não te der uma solução aí, ou outra, porque vamos lá, só um parênteses, né? O código coloca assim, mas numa relação extrajudicial e consensual, às vezes, se para você for viável um outro produto, por exemplo, fora daquele ali, que você quer substituir. Você comprou uma caneca, mas agora você quer uma... sei lá. Você quer um copo, quer um prato. Um prato. Não tem problema. Ah, mas o prato é mais caro. Beleza, você paga a diferença e resolveu. Entendi. Tá? Então, se a empresa não resolver, você tem a possibilidade, por exemplo, de acionar a justiça. Então, você pode ir ao Poder Judiciário, movimentar uma ação para resolver esse assunto. Ou você pode também, por exemplo, ir ao PROCON, que vai ser um órgão ali de proteção ao consumidor que vai tentar intermediar essa relação fora do processo judicial. E se o PROCON não resolver, o PROCON vai te dar um relatório dizendo, olha, foi passado isso aqui, gerou o número do protocolo tal, agora está contigo, você pode procurar o juizado especial civil. E aí até mesmo essa conversa PROCON e loja, por exemplo, né? Ou enfim, o fornecedor, ele vale como um ponto de, cara, eu tentei resolver, não consegui. Perfeito. É sempre interessante isso, para você conseguir, pelo menos, demonstrar que você tentou resolver de forma extrajudicial. Né? E que mesmo isso assim... tem peso? Tentar resolver fora da justiça tem peso? Porque você leva mais tempo, inclusive, para resolver. Sim, com certeza. Vamos lá. A via extrajudicial, tá? Se ela resolver, é mais fácil, né? E vai te dar menos dor de cabeça, porque... É menos tempo, tá mais fácil, né? Ali. O transtorno de um processo judicial, claro. Audiência, leva tempo. Então, se você resolver pelo PROCON, o extrajudicial vai ser mais rápido para você. Se você não resolver, você pode ir para uma ação judicial, que aí vai levar um tempo na justiça por conta de todos os processos. Né? Sim. Então, a primeira coisa é procurar a loja. Procura a loja. Esse é tentar resolver. Você acha que quantos % resolve ali hoje na relação consumidor? Assim, você tem na sua experiência aí? É pouco? É muito? Olha, a maioria? Pouco? Dificilmente uma loja ela vai procurar, principalmente se for uma loja grande. Entendi. Dificulta mais. Porque se for uma empresa muito grande, tá? Vamos lá, tem pontos aqui. Vai depender muito também do tipo de defeito. Tá? Claro. Porque geralmente, e é até difícil eu fazer esse cálculo também para você, porque os casos que as pessoas conseguem resolver nos 30 dias, geralmente ela não procura... Ninguém fica sabendo, né? Não vira estatística talvez. Porque ela poderia a pessoa tem até uma possibilidade, dependendo do caso concreto, de ter sofrido um dano moral, por exemplo. Sim. E de você, apesar de ter substituído o seu produto, você poder entrar com uma ação judicial pedindo uma reparação disso. Agora, tem pessoas que optam por não fazer o processo ou simplesmente às vezes não sabem, né? Por falta de conhecimento, enfim. Mas eu acredito que dependendo da situação, a maioria não consegue resolver o seu problema e aí acaba tendo que entrar com uma ação. Cara, eu não sabia dessa dos 30 dias, não. Até porque assim, a gente vê muito, o que a gente muito vê, e eu também já tive situações onde a pessoa fala, cara, ó, se você não gostar, ou se você achar alguma coisa, tem problema. Depois a gente troca. Ah, não. Aí é diferente. O não gostar é diferente do defeito, certo? Diferente. Importantíssimo isso aí. Por quê? Vamos lá. Você tem dentro do Código de Defesa do Consumidor uma possibilidade de arrependimento. Você tem um direito de arrependimento. Tá? Mas esse direito de arrependimento... Vamos lá. Ele não tem nada a ver com defeito, ou com vício, ou com problema no produto. Você simplesmente não quer o produto. Tá? Mas esse direito só serve para compras
pela internet, fora do estabelecimento comercial ou por telefone, por exemplo. Se você não tem contato com o produto. Perfeito. Isso. Então você está fora do estabelecimento comercial. Se você fez uma compra, você tem a possibilidade, dentro de 7 dias. Ah, então tem um prazo diferente. Dentro de 7 dias, você tem a possibilidade de requerer, né, o exercício do seu direito de arrependimento. E agora isso não se enquadra dentro de uma loja, porque dentro do seu espaço ali físico da loja presencial, o consumidor indo, se a política interna da loja possibilitar a troca, aí beleza, você vai trocar ali, não vai ter problema. Mas a loja não é obrigada a aceitar que você, não quero mais isso aqui. Entendi. Entendeu? Sem que tenha um problema no produto. Sim. Então fica seguindo essa regra. Legal isso aí. Então, na verdade, é uma regra 30 dias para defeito ou algum problema que ele encontrar, mas se for arrependimento é 7 e somente para compra que não tenha contato com o produto. Isso, fora não do está na loja. E só com relação a uma observação com relação aos 30 dias, que aí a gente tem a regrinha seguinte. Se for um produto não durável... O que é um produto não durável? Tipo comida? Comida. Tá. Exato. Não durável, você tem 30 dias, tá? Para reclamar o problema do seu produto. Certo. Tá? Se for um produto durável... Durável é uma TV? Isso. Tá. Geladeira. Tá. Você tem 90 dias. Ah, é 90? 90. Isso é a garantia legal. É o Código de Defesa do Consumidor que estabelece isso. É o mínimo ali. É o mínimo ali, exato. Então você tem isso. E você ainda tem, vamos lá, no caso de uma geladeira, por exemplo, você ainda tem a figura do vício oculto. Tá? O que seria esse vício oculto? Você comprou uma geladeira, ela não vai durar um mês. Sim. Você comprou a geladeira para que ela possa durar muitos anos. Sim. Então, às vezes a geladeira começa a funcionar e um problema, um vício oculto, ele surge só depois de alguns meses de uso, que já passou da garantia de 90 dias. Então, como que você faz? Você perde o direito de substituir o produto, de trocar? Não. Você precisa demonstrar que foi um vício oculto, você vai acionar o mesmo procedimento. É como se você está falando de um defeito de fabricação. De fabricação, perfeito. isso. Você vai acionar a loja, a partir daquele vício oculto você tem, no caso de uma geladeira sendo produto durável, você tem 90 dias para poder reclamar aquele produto ali, tá? E a empresa vai ter que seguir o mesmo procedimento de conserto, né, do produto, ou então a substituição, enfim. Sim. Vai seguir a mesma regrinha do outro caso. Por quê? O vício oculto, ele diferente de um defeito normal, do problema, vê. ele vê, exato. Entendi. O vício, ele é aparente, entende? E o vício oculto, ele não é aparente. Ele tá ali, é difícil de você constatar aquele problema. Daqui a 3, 4 meses começa a dar problema, por exemplo, Exato. mas a pessoa pode recorrer também da mesma forma. Pode, sem problema nenhum. Agora, aproveitando esse que você falou, como é que funciona para o cara que compra na internet hoje esse direito do arrependimento? Eu acho que esse negócio é legal, porque assim, eu acho que muitas pessoas às vezes têm um receio de comprar na internet porque fala, puta, e aí? Chegou, não gostei. Dependendo do tipo de produto, é mais fácil ainda, né? Você não conseguir ter, por exemplo, roupa. Eu mesmo vejo roupa na internet, eu acho difícil comprar. É difícil. Pô, cara, como é que você vai colocar a roupa? Você não sabe, entendeu? Como é que funciona? Qual é... Conta o prazo da entrega, conta a hora que ele recebe, como é que ele faz, ele tem que ligar, ele tem que... Porque assim, hoje todo mundo vende na internet, então tem que tomar cuidado até mesmo de onde você está comprando para você poder, de fato, exercer o direito. Mas como é que funciona esse direito do arrependimento aí? Então, a gente comentou já que são compras fora do estabelecimento. Tem que ser sempre... Não pode ser por telefone também. Pode ser por telefone também. Não precisa ser necessariamente na internet. Exato. Então você acaba não tendo o contato com esse produto, né? E no momento que você não tem, surge às vezes essa possibilidade, né? De você comprar uma camisa, alguma coisa que você não consiga ter a dimensão daquele produto na sua vida. Então, o arrependimento, o que é interessante? Você precisa fazer o contato com o vendedor, tá? E esse vendedor, ele vai alinhar para você os pontos da sua possibilidade de você exercer o seu arrependimento. E é interessante frisar aqui, o Felipe, o seguinte: no direito de arrependimento, o consumidor não pode ter ônus nenhum por isso. Ah, nesse caso ele não precisa explicar isso? Não. Você não precisa, você não vai ter gasto nenhum, você não vai ter despesa nenhuma. Sim, tá? entendi. Então você comprou o produto,
o próprio vendedor, ele já está ciente disso, que você tem o direito, né, de se arrepender. É o risco do cara que está te vendendo. Exato. É isso. É o risco da já... atividade dele ali, comercial dele. Tá? Então, ele precisa aceitar isso e ele não pode criar nenhum tipo de obstáculo para que você exerça esse seu direito de arrependimento. Então, o consumidor, você precisa entrar em contato com ele, tá? E você vai manifestar o seu direito de devolver o produto. Não quero o produto. E não precisa justificar. Perfeito, não precisa. Isso é importante. Não precisa justificar. Basta você informar. Não quero, Às acabou. vezes, existem sites que ele vai te perguntar o porquê, né? Às vezes por pesquisa, alguma informação da empresa, que ele quer montar alguma coisa, enfim. Então, pode ser que talvez ele faça alguma pesquisa para você, o motivo. Ele quer saber o motivo, às vezes, porque ele você pode não quer. perguntar. Pode perguntar. Não há problema. Não tem problema com relação a isso. Ele não pode criar um obstáculo para você. Entendi. Se você marcou na caixinha lá, eu não gostei da cor. Acabou. Então, vem uma pesquisa. Por que você quer devolver? Porque a camisa veio cor diferente. Enfim. Não gostei. Não. Se você clicou não gostei, o vendedor não vai trocar. Não tem isso. Sim. Então, você pode exercer o seu direito de arrependimento em qualquer circunstância. E para qualquer tipo de produto? Qualquer tipo não de tem produto. problema. Pode ser, sei lá, tô comprando uma televisão, tô vendo lá, eu tenho como funciona, eu tô vendo lá o tamanho da polegada, mas chegou, arrependi, não quero. Entendi. Independente se é um produto pequeno, se é um produto grande, se é um produto... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, você pode se arrepender. Isso aí é interessante. Né? Dá uma segurança também para o cara poder comprar e, por exemplo, falar, cara, eu vou testar aqui. Perfeito. Agora, tem que ver se a empresa também é uma empresa... Tomar cuidado, né? Para não comprar de empresa que... Aí que tá, às vezes entra uma situação do cotidiano, que às vezes a pessoa vai conseguindo se resguardar com alguns pontos, né? Porque essa facilitação da compra da internet, às vezes faz com que a gente acabe consumindo o produto, né? E sem analisar aquele cenário, né, que é colocado na internet. Então, o que é interessante? No momento da compra, você verificar se o endereço, né, da página está correto, vem o nome O cara da vai no loja, Reclame Aqui também. Reclame Aqui, você vai importantíssimo. pesquisando ali. Você consegue, por exemplo, hoje em dia é muito comum ter comentários sobre o produto, né? A pessoa falando sobre aquele produto na publicidade está dizendo que é um produto resistente. Chega aqui o produto não é, enfim. Eu leio direto esses negócios aí. Interessante, cara. É marcar isso aí e dar uma olhadinha nesses pontos. E também outro ponto interessante, observar, porque às vezes o vendedor marca lá que vendeu 1000 produtos, mas ele nunca respondeu nenhum tipo de comentário ou pergunta. Então, assim, é interessante que você possa, durante o momento da compra do produto, analisar se as vendas efetivadas por aquele vendedor, se são vendas positivas, no sentido de que o olha a qualificação ali. A qualificação é positiva, ok, tem estrelas. As avaliações, né? E se ele também respondeu. Porque é interessante você isso. Porque se for alguém que vende, mas não responde, você pode ter dificuldade se você for querer substituir e arrepender da sua compra. Então, é interessante verificar se o site ele disponibiliza um canal de atendimento, um número de telefone para que você responde os comentários. Eu acho que essa do comentário aí, cara, se você vai essencial. comprar e você vê lá um cliente que ele faz uma reclamação e ninguém da empresa vai lá e responde, é porque é zero o zelo sobre aquilo, né? Porque assim, eu acho que todas as empresas estão abertas a ter problemas. Correto. Né? É natural. Não tem como, você não tem como fugir. Nem no direito de arrependimento, porque se a pessoa não quiser, agora ela tem que pelo menos se suprir ali de responder os comentários, de ter um canal aberto, né? Eu acho que isso aí é um ponto que você falou importante. Que é um ponto assim, importantíssimo, se a gente puder anotar isso, levar isso para a vida, porque para você não ser surpreendido. Às vezes a pessoa está comprando na internet, ela está muito olhando o preço. Correto. Ela está comprando na necessidade, ela viu um produto, a pessoa está fazendo uma promoção, mas ela não se liga nisso. Muitas vezes ela compra, depois ela fala, e agora eu ligo para onde, converso com quem, Exato. se eu tiver que devolver aonde, se eu tiver que pedir para... Aí você vai no Reclame. E normalmente, sabe o que eu vejo? Muita gente, eu não sei se você já viu isso, mas eu vejo acontecer isso aqui.
As pessoas, elas vão no Reclame Aqui depois que elas têm um problema. Sim. Elas falam assim, deixa eu ver se alguém já teve esse problema. Você Aí vai, encontra vários problemas. puta, fala, se soubesse, eu não tinha nem comprado. É. Direto eu vejo isso aí. Então, é interessante analisar isso, porque você pode sofrer algum prejuízo, né, por conta do produto. Porque, às vezes, Felipe, é comum acontecer com sites não confiáveis o seguinte: geralmente o produto está com valor muito abaixo do que é o valor de mercado daquele. Geralmente colocam, por exemplo, que vai ser entregue muito rápido. Sim, entrega... Você quer comprar, porque vai Sim. chegar rápido para você. E geralmente não te dá a possibilidade de parcelar. Ele só te dá a possibilidade de Pix. Então, assim, isso é assim. Pode acontecer esse cenário e ser verdadeiro. Sim, mas é tá? importante ficar mas atento, né? É importante ficar atento, tá? Porque verificar, volta a dizer os comentários, que às vezes coloca ali que vai ser entregue para você em 2 dias, mas todo mundo comentário dizendo que é demorado, ou que não chegou, enfim. Só propaganda. Analisar. Agora, falar de um ponto aqui, assim, o pessoal perguntou uma coisa que eu até fiquei na dúvida. Quando a gente fala de direito consumidor, ele se aplica também, por exemplo, a quem tem, quem tem água, luz, gás encanado, também se aplica ali? Sim. E essa relação é a mesma relação ou é uma relação diferente? Porque, assim, sei lá, vamos dar um exemplo, né? Qual é a responsabilidade de uma concessionária de energia, por exemplo, quando dá um pico de luz ali e queima um aparelho? Perfeito. Qual que é a responsabilidade de uma empresa de água quando falta água, pois você não consegue cozinhar e você tem, sei lá, estou dando um exemplo assim. Mas o pessoal perguntou muito como é que é essa relação do Código de Defesa do Consumidor com essas, vou chamar de conta de consumo. Água, luz, internet, energia elétrica ali, enfim. Como é que funciona isso? É da mesma forma ou é diferente? É diferente por quê? Vou explicar. Você aplica, sim, Código de Defesa do Consumidor, você é consumidor desse serviço de energia, de água, de telefone, de gás, tá? É diferente porque o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro editou uma súmula, salvo engano é 192, o número da súmula. Essa súmula, ela é basicamente um resumo de várias decisões judiciais do Tribunal de Justiça. E o que esse Tribunal de Justiça já entendeu ao longo dos anos proferindo essas decisões? De que o serviço de água, tá, energia elétrica, telefone e gás são serviços essenciais. Tá? E pelo fato de ser um serviço essencial, ele precisa ser prestado de forma eficiente, segura e, sobretudo, contínua. Não pode ter interrupção. Não pode. Caramba. Ah, Matheus, mas aí eu tenho um problema de interrupção na minha casa. A energia tem vez que falta. Vamos lá. O fato de ser contínuo não quer dizer que o serviço não possa ser interrompido, porque a gente tem algumas condições. Se você é inadimplente, enfim... Não pagou a conta ali, vai poder cortar a luz. Vai cortar, a água é igual. Outro ponto. Se a concessionária de serviço público necessitar fazer uma reparação na sua linha de energia elétrica, por exemplo, ela precisa interromper o serviço. Agora, ela tem a obrigação de te comunicar. Então, ela vai enviar uma notificação para você e vai dizer, olha, no dia tal, de tal hora até tal hora, a gente vai interromper. Ficar sem energia, vai ficar sem luz. Então, Matheus, pelo fato de ser um serviço, pela lei, como essencial, né? E ser contínuo, eu vou poder entrar na justiça por isso? Não. Não vai, porque aí a própria concessionária, ela te comunicou previamente dessa interrupção e foi por uma reparação necessária. Tem a necessidade de se fazer manutenção. Exato. Então não vai gerar um problema ali, tá? Ela vai conseguir resolver. Agora, Matheus, mas ela interrompeu indevidamente. Veio a concessionária de energia, de serviço público lá, de energia, foi lá e cortou a luz de casa. Mas alegou que eu estava com a conta atrasada e eu não estou com a conta atrasada. Tem todos os comprovantes. Paguei, tá tudo aqui. Tudo aqui. Você pode entrar com uma ação judicial, tá?
E, inclusive, dentro de ação judicial, a gente trabalha com um pedido de tutela de urgência. Ou seja, é ligar rápido. Porque aí você entra com o processo. Vamos pensar aqui num rito, num trajeto natural de um processo. Tá? O processo leva muito tempo para ser marcada uma audiência, para depois da audiência você ter a instrução de julgamento na audiência e depois ser proferida a sentença. Leva muitos dias. Você imagina você ficar aguardando um ano, né, a sentença. Então você tem a possibilidade dentro de um processo judicial, tá, de requerer uma tutela de urgência para demonstrar justamente isso. Você vai entrar com o processo, lembrando do ônus da prova que a gente comentou aqui no início. Você vai levar as provas que você possui, os protocolos de que você ligou para a empresa, informou, olha, eu não tenho conta atrasada, todas as contas são em dia. Eles não ligando, você pode entrar com a ação e você pede ao juiz para que conceda, né, a seu favor uma tutela de urgência. Sendo concedida, o juiz vai determinar que a empresa faça o restabelecimento da sua energia. Tá? Então, é considerado um fornecimento de serviço essencial e ele precisa ser efetivo, contínuo, né, e seguro. Tá? Eu vejo que o pessoal fica muito nessa de, às vezes, queimar um aparelho. Eu já vi muita coisa assim, cara. Isso de fato, isso pode acontecer? A pessoa ela pode, é devida, não é? Porque a gente sabe que, às vezes, o fornecimento de luz, falando de luz principalmente, sim, né? Eu acho que é o mais... Ficar sem internet, o cara pega um 4G. Se ficar sem água, ele espera um pouco, mas sem luz ou dá um pico, queima a televisão, o cara acabou de comprar, queima a geladeira. Como é que funciona isso aí? Como é que é para esses casos aí? Para esse caso, é interessante você saber que você pode sim acionar a empresa. Pode? Pode acionar a empresa. É como se você falar, cara, você queimou minha geladeira aqui. Você queimou, exatamente. Então, assim, ocorrendo esse problema, a empresa ela deve ou substituir teu produto, consertar teu produto. Tem um tamanho, assim, um valor que precisa, não? Não. Você queimou uma torradeira de R$200. Exato. Você vai... Pode entrar? Pode. Caramba. Queimou uma geladeira de 8, 10 mil, 5 mil, seja a mesma coisa. Mesma coisa. Então, você pode acionar, só que lembrando, é bom procurar a via extrajudicial primeiro. Esse contato direto com a empresa, você abre o processo, você vai até a empresa. Há casos que a empresa ela reembolsa? Sim. Sem processo judicial? Sem processo judicial, tranquilamente. Então, se a pessoa não sabe, ela pode, se ela teve um problema, se teve uma queda de energia na cidade dela, ela pode procurar... Pode, queimou seu aparelho... Amigavelmente. Porque acho que isso deve acontecer muito, cara. Acontece, é bem comum. Então, o que é interessante, que aí entra a questão, Felipe, muitas pessoas compram um produto, não guardam a nota fiscal. Vai precisar. Vai precisar da sua nota fiscal. Esse produto, qual o valor do produto, quando ele foi comprado. Caramba. Uma coisa é uma geladeira nova, uma coisa é uma geladeira usada durante 5, 10 anos. Já não é o cara pagou 2.000, quer receber 2.000. Exatamente. Não vale mais. Então, assim, são situações diferentes. Aquele produto ele vai ser levado para a empresa vai analisar se é possível fazer o conserto, né, o reparo daquele produto. Não sendo possível, a empresa vai substituir, né, vai te indenizar, enfim, vai resolver aquele seu problema. E não resolvendo, você pode ir para a via judicial. Agora, eu falo da nota fiscal porque, independente se a sua compra foi pela internet ou loja física... Vai precisar. É interessante você ter nota fiscal. Se o cara não tiver, ele já perde o direito de pedir indenização ou não? Fica mais complicado para você demonstrar o seu direito. Eu entendi. Porque, primeiro ponto, de onde veio essa geladeira? Ela já estava com defeito? Será que ela estava na sua casa? Estava na sua casa. É um produto lícito. Né? Sim. Enfim, então assim, esse cuidado até para o próprio consumidor não ser lesado, às vezes não comprar um produto que venha de origem ilícita e que por uma situação de não existir uma nota fiscal você acabar recebendo aquele produto na sua casa, né? Sem você saber, ter conhecimento, mas seja um produto ilícito. Sim. É bom você ter a nota fiscal, saber de onde veio, e essa nota fiscal vai te resguardar para demonstrar o produto, a origem, e aí você tira uma fotografia daquela geladeira, do seu produto, da TV, seja o que for, para demonstrar o não funcionamento e, enfim, você leva aquilo para a empresa e ela
provavelmente, dependendo da situação... Ela pode falar, pô, beleza, eu vou te ressarcir aí. Aconteceu. É fato isso aí. É fato, e aí vai substituir. Agora, se o cara não tiver a nota, ele consegue comprovar de outras maneiras? É Por exemplo, foto, ele pode ter alguma coisa falando, isso aqui estava aqui em casa, tem a foto aqui, pode ser. Pode ser que sim. Mas a nota é melhor. Porque aí como você pode comprovar às vezes? Você comprou o produto, você pagou Pix ou você pagou cartão, você vai lá no seu banco, você puxa lá que naquele ano, naquela teve data, aquilo teve e tal, a transferência. um valor. Então você consegue ir comprovando por alguns Mas meios. a nota é fácil e rápido ali. É fundamental. Então, mesmo que o cara comprou, o ideal é que ele guarde a nota fiscal. Guardar a nota Ainda mais hoje, se o cara compra na internet, né? Muitas vezes você recebe a nota por e-mail. Facilita, A compra fica lá salva, né? Você não precisa guardar o Não papel precisa impresso. o papel mais, né? É mais fácil. Não, legal, cara. Isso aqui o pessoal perguntou bastante, essa questão de direito de consumo para luz, água, quando corta, se pode, se não pode. Você já falou que, cara, se tiver ali uma inadimplência, pode. Fora isso, tem que ser avisado. E se não avisar, você pode, se você se sentir lesado, você pode procurar um advogado para... ou ainda via amigável, né? Tem a possibilidade Primeiramente, de forma extrajudicial você resolver. Vai na empresa, né? Isso. Agora, cara, uma coisa importante aqui, nós falamos de serviço, eu acho que a gente entrou num tema aí legal. A gente falou de produto, a gente falou do cara devolver com 7 dias, comprar na internet, 30 dias ter direito lá para trocar um produto defeituoso, ou para um produto que está com um vício lá, né, que ele está com um problema de funcionamento. Cara, e para serviço? Como é que funciona para serviço? Entra a mesma... Mas, por exemplo, o cara, vou dar um exemplo aqui. Levei meu carro para lavar. Não gostei. Porque o não gostei é complicado, né? Cara, não gostei. Então. Como é que funciona isso aí, o não gostei? Não ficou do meu agrado. Aí é complicado. Aí a gente entra numa regrinha do seguinte. Vamos lá. Você precisa sempre entender a finalidade do produto e serviço. Tá? Se você está contratando um serviço de limpeza do seu veículo, o mínimo que você espera é que seu veículo esteja limpo. Tá? Ponto. Né? Mas eu não gostei, porque não foi uma limpeza detalhada. Bom, aí vai depender do tipo de serviço que ele está te oferecendo. Qual é a publicidade dessa empresa? Nós oferecemos um serviço de limpeza detalhada. Se ele já publica que o serviço disponibilizado é o serviço de limpeza detalhada, ele precisa te entregar o seu veículo, né, com uma limpeza 100%, dizemos assim. Agora, se você vai num lava-jato, numa situação... posto de gasolina, você precisa ter um pouco também de bom senso. De bom senso, de entender o caso ali, enfim, como funciona. Agora, isso não só de limpeza, isso para qualquer tipo de serviço. Pintura. Eu acho que de serviço, cara, é uma coisa, até eu acho que é um pouco, na minha visão, eu vejo que é talvez mais difícil de avaliar, né? Porque, eu comprei a caneca, tá furado. Tá furada. Matheus, tá furado. Tá furado. Perfeito. Você pintou a parede. Eu vou falar, Matheus, cara, não sei. Você vai falar, não sei o quê. Como assim? Aí você vai entender qual foi a função daquele profissional na sua empresa. Mas muitas vezes a pessoa também não vai saber, né? Pode ser que eu estou contratando consiga. um pintor e eu não sei avaliar o trabalho do Pode pintor. Pode ser que não... Numa relação de problema, de conflito com um prestador de serviço, o que seria o melhor caminho? O cara contratou um pedreiro. Isso aí deve ser uma galera, hein? Pois é. Contratou um pedreiro. Não quero falar mal de pedreiro, nem de pintor, nem de eletricista, nem de encanador, tá? Nem de gesseiro, tá? Trauma de obra. Mas o cara contratou um serviço. Cara... E não ficou do agrado. Sei lá, não ficou legal, não entregou no prazo, o acabamento tá ruim, não deixou limpo o ambiente, várias coisas. Como que ele vai reclamar? Primeiro é o seguinte, ele pode reclamar de um profissional que ele está contratando de forma autônoma? Pode. Ele é um prestador de serviço? Ele seria um prestador de serviço. Tá, vamos lá, olha só. A gente precisa entender que o Código de Defesa do Consumidor, tá? Ele protege uma relação de consumidor e fornecedor de produto e serviço. Tá? Se aquela pessoa que está pintando para você, ela se enquadra como fornecedora, ela exerce a atividade dela fornecendo serviço de pintura, ele é fornecedor, ele é responsável
dentro do Código de Defesa do Consumidor, tá? Se for uma pessoa que não se utiliza disso para sua vida, ela veio pintar porque você falou, comentou, Freelance. se disponibilizou, falou, eu pinto também. Você não pode cobrar. É porque é diferente essa relação. Ele não usa aquilo como uma prática comercial, entende? Ele não é efetivamente enquadrado como fornecedor, tá? Mas vamos pensar então aqui na figura do... Então, se o cara tá chamando o tio para pintar, se Ele o não vai tio ser- pintou errado, não pode reclamar. Pode, você vai ficar chateado com ele, vai ter aquela reclamação no almoço da família, mas Já era. não tem jeito, Engole. né? Então, se você contratar uma empresa, realmente, aí aquele pintor ele vem, ele vai passar a tinta lá na sua parede. Bom, se ele fez um serviço, tá, que dentro da regra comum ele pintou, você pediu para pintar essa parede dessa cor, a outra daquela cor, ele pintou, bom, ficou a princípio dentro do material. Você disponibilizou o material, quem pediu essa lista de material, ele que forneceu, enfim, vai depender dessa publicidade, de como foi feito esse diálogo, essa contratação. Mas vamos lá, se você pediu para que ele pintasse essa parede aqui de vermelho e aquela ali de amarelo, e ele substituiu, pintou essa de amarelo e aquela de vermelho. Trocou. Você pode pedir a reexecução do serviço. Então, sem nenhum custo para você, consumidor, ele precisa vir consertar esse... Então é importante que numa relação dessa tenha até um pequeno contrato ali. Ótimo, perfeito. Cara, Em tudo, Felipe. tem um escopo, papapá, ó, escopo às vezes é até difícil, mas escreve o que vai fazer e cada um assina. Assina você aqui, assina você aqui. Só abrindo parênteses também, às vezes é muito comum, contrato de compra de imóvel, é comum a pessoa fazer um contrato. Até o imóvel é registrado, o imóvel não é registrado. Sim, mas as faz o pessoas contrato fazem algum contrato. Tá? Aham. Quer ver o que não é muito comum fazer? Compra de carro. Não se faz o contrato. Carro usado, fora de agência, por exemplo. Aham. E aqui é só um comentário. Sim, por exemplo, lógico, nossa conversa, lógico. aproveitando Sim. essa oportunidade. Então, assim, é sempre interessante, até mesmo quando alguém que está te vendendo um veículo não seja fornecedor, ainda que seja uma pessoa particular vendendo seu carro. Eu entendi. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Então, até aquelas situações É importante fora, que você faça um contrato. faça um contrato. Procure um profissional. Porque, na verdade, você está falando assim, isso aí é legal que você falou agora. Você está falando o seguinte, você está vendendo um carro para mim, você é meu amigo. Sim. Se o carro vir com defeito, você não tem responsabilidade sobre isso. Consumidor, não. Enquanto consumidor... Não, porque você não é um vendedor de carro. Não sou. Mudou a relação. Exatamente. Eu não estou comprando de um vendedor. Você é meu amigo, está vendendo um carro. Exato. Então, em tese, eu tenho que saber o que tem lá. Vamos lá. Eu estou te vendendo o veículo, Sim. eu tenho a responsabilidade sobre o que eu, Eu estou entendi, te vendendo. sim. Perfeito. Mas aquela proteção toda Não. do código, você não tem. Eu entendi Então o é que você interessante que você monte sim um contrato, diga qual é o veículo, quilometragem do veículo. Não é só o recibo. Não. Mas aí entra aquilo. Às vezes é comum no dia a dia a pessoa comprar, só faz o pagamento, mas não faz um contrato. Com certeza, eu acho Entende? que isso aí é a maioria. Então, a regrinha do contrato vale não só para as relações de consumo mesmo, Empresa e efetivamente, consumidor ali. consumidor e fornecedor, mas também outras relações fora do Código de Defesa do Ah, você Consumidor. falou do imóvel, né? Você compra um imóvel, você tem mesmo que não tenha registro, tenha nada, você tem um contrato de compra e Tem que venda. ter um contrato ali. Pelo menos. Então, a questão do pintor é a mesma coisa. Você tem a possibilidade de pedir a reexecução do serviço, por exemplo. Sem problema. Se ele não fizer, ele não resolver para você. Mesmo caminho da justiça. Entendi. Não, esse do serviço eu acho que é mais complexo um pouco da pessoa. Eu vejo muito isso. Estou reclamando, não gostei do trabalho e tal. Mas tem um ponto importante aí que é você contratar de empresa, né? É o que a gente falou. Não adianta chamar o vizinho que não trabalha com isso e depois querer cobrar dele a mesma responsabilidade de uma empresa, por exemplo. Ainda que não seja, o Felipe, uma empresa grande. Não, sim, claro. A gente está falando de alguém que exerce uma atividade, sim. Tá? E nessa atividade dele... Pode ser o bico do cara. Tem que ser a atividade. É a atividade dele, ele desempenha, ele tira o sustento dele. É importante que se peça nota fiscal desse serviço? Sim. É importante que você tenha não só o contrato, mas o valor que você está pagando, uma nota, uma especificação. Porque uma nota fiscal do serviço ela é válida também, assim como você tem a nota fiscal do produto, a nota fiscal do serviço é válida como comprovante que você prestou serviço para mim. Você prestou, exato. E se eu vier reclamar, eu tenho um comprovante. Você tem. Tenho uma foto, exato. Tenho um contrato. Exato. Então, é bom que você tenha, sim, algum documento concreto.
né, ali na sua relação com essa pessoa. Ah, mas aí, Matheus, eu tenho só o WhatsApp, que eu conversei pelo WhatsApp. Ótimo, conversou no WhatsApp, você tem o WhatsApp. Também é uma forma de você conseguir uma prova. É uma coisa a mais. Né? Mas, além dessa conversa, é bom que você tenha um contrato. E a conversa de WhatsApp, ela serve para comprovar uma compra indevida, alguma coisa assim? Ela é possível comprovar? É possível você utilizar. Mas somente a conversa, não. Tem que ter algumas coisas além. Se você... dependendo da situação. Entendi. Né? Pode ser. A própria conversa, se ela estiver bem clara ali, que você comprou, aquele produto veio assim, ou serviço, enfim. Sim. Ele pode fazer prova de todo o fato que você está alegando. Tá? Uma prova mínima. Sim. Né? Mas agora, se você começou a travar uma conversa com a pessoa a partir do problema, você não tem o início da compra do produto ou do serviço. Né? Sim. Então você só vai ter uma parte da sua negociação. Legal. Essa parte do serviço é uma coisa que até eu fiquei na dúvida agora mesmo, porque realmente é mais difícil assim, né? Eu vejo que as pessoas falam muito de produto. Sim. Eu vejo que a pessoa entra muito... Ela vai reclamar no Procon que não recebeu no prazo, ela vai reclamar que recebeu com defeito, mas esses pequenos serviços do dia a dia não é muita coisa não. Cara, tá chegando na parte final aqui, mas tem uma pergunta aqui que é muito boa. Você falou de propaganda, do cara que vai publicidade. E, cara, a gente ouve muito, né? Tem o... Como é que chama aquele cara lá? Celso Russomano. Porra, aquele cara é... Aquele é pra rir, cara. É muito bom. Mas assim... Todo mundo já assistiu o programa. Mas, na verdade, ele traz à tona... É lógico que existe um sensacionalismo ali. Sim. Óbvio. Mas é do programa, né? Mas ele traz à tona muita coisa. Sim. E uma das coisas que o pessoal coloca muito aqui Cara, eu sei que talvez é uma coisa muito abrangente, mas como deve ser uma propaganda de um produto? O que é considerado uma propaganda enganosa? Uma vez eu ouvi um negócio, que eu não sei se é verdade, se é mentira, mas tinha uma propaganda das Casas Bahia, onde o cara, não lembro se você vai lembrar, tinha uma propaganda que era assim, cara, pague o que você quiser, ou quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? É óbvio que eu não sei se é verdade ou não. Mas já ouvi falar que, por exemplo, o cara foi lá e falou, cara, eu quero pagar R$2. Do quê? Vou levar a televisão, não sei o quê. Até que ponto pode se julgar uma propaganda enganosa? Como a gente pode identificar uma propaganda enganosa? Como é que a gente pode agir numa propaganda enganosa? Perfeito. Porque eu acho que hoje, no mundo, na era do marketing, o que mais o cara pode pegar é isso, né? As empresas se utilizam de várias estratégias, né, para divulgar o seu produto ou serviço. Bom, a publicidade, no início aqui do nosso bate-papo, a gente comentou sobre o Código de Defesa do Consumidor, a gente falou que tem alguns princípios que regem todo o ordenamento ali e aquelas normas. E as normas básicas. Dentro das normas básicas, tá, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem o dever, o direito de informação. Essa informação precisa ser clara, simples, de fácil acesso. Então, partindo desse direito de que o consumidor tenha uma publicidade direta, precisa e clara, você tem, por outro lado, uma prática abusiva, uma publicidade, às vezes enganosa, enfim, de uma situação ruim e prejudicial para o consumidor, quando a empresa divulga um produto ou serviço que ela, por exemplo, pode até omitir. Às vezes ela faz a omissão de uma informação que aquela omissão vai induzir a erro o consumidor. Então, às vezes o consumidor vai comprar aquele produto, tá, por conta dessa omissão. Me dá um exemplo aí, Matheus, de enganosa. Comprou um relógio. Comprou um relógio, tá? No site... Vamos pensar aqui numa situação comissiva. O site diz que o relógio é a prova d'água. Entendi. Você comprou lá, vem escrito, compra o relógio é isso, aquilo, faz aquilo. E além disso tudo... Prova d'água. É a prova d'água. Você é todo bobo, comprou o relógio, coloca o relógio no braço, você olha a piscina e fala, vou pular. Mergulha. E vai. Você volta, olha para o seu relógio, o ponteiro parou, deu marca d'água dentro do relógio. E aí, diante dessa situação? Esqueceu de colocar a prova d'água, mas não pode colocar na água. Tipo isso, faltou uma informação ali. Faltou informação. Então, diante dessa situação, você precisa acionar a empresa, tá? E para que eles possam resolver esse problema. Porque cai na mesma regra de, cara, você me vendeu um produto defeituoso? Mas
Aí está a diferença por quê? Se diante dessa informação, dessa publicidade aí, que foi enganosa, você pode, enquanto consumidor, você pode se valer dessas possibilidades que a gente já conversou. Sim. Você pode substituir, né, o produto, enfim, você pode desistir da compra que você não quer. Você queria aquele relógio. A partir do momento que aquele relógio já não é aquilo lá que está escrito. Não é aquilo que está escrito, você não quer mais. Você precisava de um relógio para nadar e tinha que ser aquele relógio. Então, a empresa precisa te fornecer aquilo que está escrito. Aí entram as sanções em razão dessa prática. Aí a sanção administrativa, civil. Da empresa. Agora, é comum a pessoa ela levantar só propaganda enganosa. Por exemplo, ela não comprou nada. Ela viu uma propaganda, sei lá, fica caçando propaganda enganosa. Ó, tem uma propaganda enganosa ali, tá falando uma coisa, mas na verdade não é outra. Bom você acionar o PROCON, né, os órgãos de proteção do consumidor. Por quê? O PROCON, ele tem um papel muito além de fazer uma intermediação. Não é só ir no PROCON. Não é, o PROCON está ali para poder ligar. Fui em tal empresa, a empresa fez isso e aí vai o PROCON para o PROCON ligar. Não é isso. O PROCON, ele é um órgão, além disso, por exemplo, é muito comum às vezes utilizar o PROCON, né, o PROCON ir atrás para resolver problemas de preço de combustível. Às vezes sobe o preço de uma forma... Opa, do nada. Do nada. Não tem motivo. Subiu o preço, dobrou, triplicou o valor do combustível. Né? Então, às vezes, o PROCON faz internamente uma fiscalização, tá? Vai até o posto de combustível para verificar. Se realmente foi abusiva, o PROCON vai adotar medidas administrativas para que aquele posto ali tenha algum tipo de penalização, tá? E volte, não é? Se adeque, né? Coloque o valor realmente com base no que deve ser apurado dentro do valor de mercado ali do combustível. Então, a empresa não pode se valer disso e aumentar de forma exagerada aquele valor. Ou seja, o PROCON não é só para fazer uma ação corretiva, ele também faz ações preventivas. Preventivas também. Ele também fica ligado o que está acontecendo, exato, faz ações ali, campanhas, alguma coisa do tipo. Por isso é sempre interessante você ter esse diálogo, né? Se você verificou alguma coisa, liga, registra, coloca ali, porque aí com base nisso ele pode movimentar alguma situação para modificar aquele cenário. Agora, dentro do seu dia a dia, cara, o que você tem mais de caso aí? O que mais as pessoas te procuram quando a gente fala de direito consumidor, quando a gente fala de Código de Defesa do Consumidor? O que é a principal dor de barriga da galera aí? Felipe, muito produto. Vamos lá. Consumidor, assim, é muito processo, né? Bastante. Bastante. Então, muito produto não entregue. Falta de entrega. A empresa vem, diz lá que vai vender a TV, aquele preço, e 7 tem dias. 50 produtos no estoque. Entendi. Você vai lá e compra, paga. Aí você espera. Não chega. Você faz contato, a empresa, vamos enviar, hoje está a caminho. E está até hoje a caminho. Está até hoje, está 1 ano já a caminho. Então, assim, é comum acontecer isso. O principal hoje, você diria que é isso? O principal é porque, assim, são tantos processos, tantos problemas. Mas o que você tem, assim, no geral, assim, principal? Entrega? Por que eu estou perguntando? Acho que é legal o pessoal ficar atento ao seguinte, cara. Quando a gente fala de Código de Defesa do Consumidor, na prática, o que mais as empresas, hoje, elas acabam... vou falar penalizando, né? Penalizando o consumidor na compra. Não seria... porque você falou do produto, né? A maior demanda é serviço. Serviço? Qual? Energia e água. É mesmo? Que tipo de processo mais ou de reclamação a galera traz mais para você? Corte indevido. Tem muito corte indevido? Tem, muito corte indevido. O cara consegue cortar a luz ainda mesmo? O cara paga direitinho, também. Vai lá e corta. Puta merda. Corta. Porque o indevido não entra apenas na questão do não pagamento, do pagamento ou não pagamento. Ah, tá. Ou seja, então cortar a luz, só para eu entender aqui, não quer dizer que é só não pagar. Tem outras questões que são indevidas. Ele precisa te comunicar. Não pode chegar e cortar. Tem que ter um aviso de corte. Entendi. Não identificamos o pagamento da fatura do mês passado, até o momento não foi identificado. Um aviso de corte. Sim. Entende? Então, são várias situações. Fala que não pode cortar quando tem criança. Isso é verdade? Não. Na verdade, existem casos, né, que a pessoa precisa realmente de uma forma diferente
daquela energia. Sim, às vezes casa, ela... né? Uma pessoa que depende de uma hemodiálise, às vezes, saúde. Exato. Então, isso é importante que você leve isso para a concessionária, porque se ela também não tiver conhecimento... Ela vai cortar, vai entrar comum. Vai entrar numa regra... Na fila ali, tá? na régua normal. Então, é sempre importante você comunicar, até para você se resguardar de que ela foi comunicada. Sim. Porque é uma situação envolvendo saúde é muito mais prejudicial, né? Com certeza. Pode ter algum problema muito grave com aquela pessoa. Então, hoje a demanda, né, com relação de consumo é mais de serviço, tá? Água, voltando, água e luz, basicamente, e internet. Água, luz e internet também. Por que internet? Água, luz e internet. Carro-chefe hoje de É programa... internet? Água, luz e internet. Ah, tá. Achei que era internet você ia falar. Né? Mas o que a galera reclama de Porque internet? internet, velocidade... Ai, meu Deus. Te vende um pacote de internet por tantos megas. Propaganda enganosa. Enganosa. Você vai fazer. Já entra na propaganda enganosa. Problema. Agora, a pessoa que ela tem isso aí, cara, é importante que a gente tenha uma audiência muito nessa linha, né, de consumo mesmo. Quando a pessoa, quais são os direitos dela, o que ela tem, o que ela vai receber, ou o que ela vai ganhar, né? Acho que essa é uma palavra boa. Quando isso acontece, ela vai procurar o advogado, falar, cara, aconteceu um problema, tal, tal, tal. Qual é a indenização dela? O que acontece de fato? De que maneira a empresa é punida? Pode falar isso? Né? Responsabilizada. Responsabilizada, boa. Como que a empresa é responsabilizada por esse problema? Tá. Internet, aquilo que eu comentei, é um serviço essencial. Sim, então, não tenha dúvida. Já tem essa gravidade, sim, né? Internet se você paga a internet e a internet não está funcionando, você vai comunicar a empresa. Sim. A empresa não resolveu, não enviou um técnico na sua casa, na sua empresa, seja o que for, né? Sim. O local do... Se não resolveu, você vai acionar na justiça, certo? Por quê? Quando você tem esse problema que não resolve, você pode entrar com um processo para que busque uma ordem judicial, uma sentença, uma decisão judicial, para que a empresa restabeleça o serviço. Resolva, estabeleça. E, além disso, o transtorno que você teve, o prejuízo que você teve... porque você vai ter que ir atrás, ter que contratar, vai ter que ligar... Tem muita coisa para o cara fazer. Você vai demonstrar que você teve um dano moral, sim, que aquela conduta, tá, da empresa te gerou um dano e que, por conta disso, você vai pedir uma reparação por danos morais. Sim. Qual o valor? Não consigo precisar para você. Sim. Vai depender de cada caso concreto. Mas existe um padrão por jurisdição, por local? Não. Caso a caso. Caso a caso. A lei não estabelece um valor. Certo. Tá? Então não existe uma porcentagem, percentual, não tem nada disso na lei. O que é muito comum de acontecer, as reiteradas decisões dos tribunais, Tribunal de Estado do Rio de Janeiro, de Minas, seja onde for, criam precedentes e aí, logicamente, a própria justiça vai se enquadrando dentro daqueles precedentes. Está dizendo o seguinte, várias pessoas entraram na justiça porque faltou luz indevidamente. Exato. Cara, aí arrumaram um dano moral lá de R$3.000, estou dando um exemplo. Ou seja, vamos aplicar isso para todo mundo. Porque aí, até mesmo quando você entra com o processo... Você já mostra isso. Você mostra isso. Entendi. Entende? Já teve isso. As decisões são reiteradas. A pessoa tem tempo para ela poder entrar na justiça contra isso? Tem. Consumidor, 5 anos. 5 anos. Então, quer dizer, se tiver alguém vendo o podcast aqui, depois, vai ter gente, é óbvio, mas nessa parte, se a pessoa dos últimos 5 anos, se ela teve problema com consumo de luz, água, internet, por qualquer corte indevido, falta indevida, então, nos últimos 5 anos, ela pode? Você, consumidor, você pode. Tá? Só que, quanto mais tempo você levar, às vezes é mais difícil juntar provas de você levar. Você, dependendo da situação, se às vezes for um desconto na sua conta, você tem, às vezes, aceitação tácita daquele problema. Sim. Se você começa a valer... Ou você está dizendo o seguinte, teve um desconto aqui, você pagou porque você aceitou. Isso? Vamos lá. Um banco X começa a descontar da sua conta algum valor relativo a um... Sei lá, um investimento que você fez, um PIC lá, um negócio. Um investimento. Investimento. Depois de um tempo, o banco joga na tua conta o saldo daquele investimento. Sim. Vamos lá. Você ficou 1 ano com a sua conta lá sendo descontada, o seu saldo sendo descontado. Depois de um tempo, o banco jogou na sua conta o valor. Você pegou o valor, usou. Aí passou 6 meses, você falou, não, mas calma aí.
Tá errado. O banco descontou 1 ano da minha... Tá errado isso. É complicado, porque Sim. se você for para a justiça, o banco pode, às vezes, demonstrar que você, tudo bem, inicialmente foi Tava errado, indevido, aham. porque ele descontou sem você ter contratado, Sim. tudo bem. Mas a construção, a prática ali do dia a dia, levou a demonstrar que você, tacitamente, você aceitou aquilo ali. Ao você não como se fosse questionar, tipo automaticamente, é isso? automaticamente. Você não contratou, porém, depois de um tempo, Você você não reclamou, questionou não e questionou. também você recebeu e usou. Usou, ou seja, fez tudo o que tinha que Você fazer tem. ali. Então, assim, é um caso mais complicado Entendi. e delicado, tá? Entendi. Agora, fora disso, assim, é interessante que você não espere muito Tanto tempo tempo. para você reclamar, né? Porque às vezes fica mais difícil para você lembrar de algum ponto, alguma informação. Agora, para a gente fechar, no caso do produto, o que mais tem de problema? A gente falou da luz, no caso de produto. Então, Compra na internet, vou fazer quase uma Gabi aqui. Gabi, diferente do Gabi. Estou inventando o nome aqui. O que dá mais problema? Produto físico ou online? online. Online dá mais problema? Online dá mais A problema. pessoa tem menos contato, né? Dá mais problema. Dentro do online, o que dá mais problema? Ou quais são os principais problemas? Então, Não precisa ser são um. os, Né? os principais, né? Produto defeituoso, que aí a empresa alega que foi um defeito do uso, que não foi, entende? Defeito do aparelho. Por Ela exemplo, vai falar que foi você que causou. você causou, exato. E nesse caso, cara? É. Foda que nós vamos ficar aqui o resto da... Não, Mas nesse caso, como é que acontece? Porque, pô, comprei, o problema veio, e aí? Como é que eu Então. vou comprovar? um celular, por exemplo, gerou um problema. A empresa vai alega e fala, ó, não vamos, você não tem a garantia porque foi um problema Defeito. em razão do uso. Uso, Você usou o aparelho de forma que gerou esse problema nele. Não vamos te conceder a garantia. Você vai entrar com processo, aí necessariamente diante de uma situação dessa, você precisa de uma prova pericial, certo? Você precisa de um técnico realmente que entenda de aparelho e tudo. Para dar um laudo laudo disso. dizendo se esse problema foi decorrente de uso do aparelho ou se foi um problema já que era do aparelho, que veio nesse aparelho, de fabricação, por exemplo. Tá? Então aí é esse cuidado que é interessante às vezes, Felipe, que eu gosto muito de conversar às vezes com as pessoas, igual no juizado que você pode entrar sem advogado. Mas por que às vezes é interessante que você procure um profissional? Porque o próprio profissional pode te orientar, conversar com você, explicar, porque às vezes a melhor saída não é o juizado. Sim. Às vezes a melhor saída é você ir para a justiça comum, para você se valer de uma prova pericial, para que o juiz possa, às vezes, nomear um perito, ele avaliar o seu produto. Quando vai para o pequenas causas lá, por exemplo, passa junto com um monte de coisa, né? Então não deve ter um detalhe. Cara, vamos olhar esse detalhe. Será que tem essa prova? Não tem? E às vezes, por conta de um produto desse que demanda uma prova pericial, pode ser que às vezes você fique 1 ano com o seu processo no juizado. Não dá nada. E o juiz no final fale assim, olha, eu vou extinguir seu processo aqui porque você não poderia ter movido aqui porque é uma causa complexa e precisa de uma perícia Ou judicial. seja, só 1 ano depois você ia ficar sabendo. Você vai encerrar esse processo, vai ter que Começar mover um outro, tudo processo de de novo, do zero, na justiça comum. Então, assim, às vezes é interessante você ter ajuda, você conversar, para você compreender o seu caso, para verificar qual que seria a melhor saída para você naquele... E além de produto naquela defeituoso, o que mais que tem? De produto Na internet. defeituoso... Você falou da entrega é um problema? Entrega é um problema também. Não é o principal, Não. mas é porque a entrega, tem alguns que não entregam e entregam em atraso. Quando entrega em atraso, também é passível de... Passivo de dano moral, por exemplo, e grave. Sério? É possível. Porque pensa comigo aqui numa situação, tá? Você vai ter que botar seu telefone aqui Opa. nos comentários, porque a galera vai começar Vamos lá, a correr. pra gente poder conversar, que eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Pensa comigo aqui. Você entra, vamos pensar numa hipótese aqui. Casamento. Você vai ter um casamento para você ir. Casamento, um momento muito especial Sim. na vida. É uma vez só que vai acontecer, Uma tá vez esperando na vida de tudo. 2 pessoas, não só de 2 pessoas, mas da família. Um evento. Um evento. Você imagina que você comprou um produto na internet muito específico para presentear alguém, ou que seja necessário naquela cerimônia, que vai ser realizada no dia, sei lá, dia X de dezembro. Sim. Tá? Você tem um bom tempo, até dezembro, e você
Ou entrou no site, o vendedor está dizendo que o produto vai chegar para você em 15 dias. Certo? Deu 15 dias, o produto não chegou. Você vai e começa uma conversa com o vendedor. Opa, e aí? Não, mais 5 dias vai chegar para você. Aí você começa a tratar, vai ao Procon, informa para o vendedor, olha, esse produto foi um produto que estava disponível no seu site, que eu comprei especificamente para essa cerimônia. Você manda para ele a cerimônia para comprovar que realmente... Faz todo um aparato ali. Você imagina se esse produto não chega e você pagou por esse produto. Sim, eu entendo. Entende? Agora eu entendi. Vamos lá. Esse dano que você sofreu, né, essa quebra de expectativa, ela foi muito maior do que o Matheus que comprou, não sei. Com certeza. Uma caneca. Uma caneta. Uma caneta, sem dúvida. Coisa. Porque tinha um evento ali, familiar envolvido. Uma coisa sentimental. Eu entendi. Uma coisa mais delicada. Sim. Então, é bem mais complicado e complexo por conta disso, entende? E, consequentemente, diante desse caso concreto, por isso a gente precisa sempre analisar o caso concreto, você indo para a justiça, provavelmente o seu dano vai ser majorado, né? Sim. Por conta disso. Muito bom. Cara, assim, primeiramente queria agradecer sua participação aí. Eu acho que foi bom, tirou muita dúvida. Depois na descrição nós vamos colocar seu telefone, que a galera vai querer. Cara, porque assim, pensa só, a gente falando de corte indevido, corte de água, eu acho que é um assunto que movimenta muita coisa. Eu duvido que não tenha alguém que está assistindo aqui que não tenha em algum momento um corte que foi indevido. Exato. Pode ser que não pela falta de pagamento, que às vezes a pessoa pode ficar sem pagar, mas às vezes a falta de aviso. Né? A falta de aviso, exato. É importante que a pessoa tenha aviso. Agora, queria que você deixasse uma última mensagem aí. Como que você acredita que as pessoas possam fazer valer mais o Código de Defesa do Consumidor? Como que as pessoas, né, o consumidor que está ali, que está assistindo a gente, o trabalhador brasileiro, eu gosto de falar essa palavra, o trabalhador brasileiro, o cara que acorda, está ali trabalhando para comprar suas coisas, rala para comprar uma televisão, um sofá, uma geladeira, rala para poder ter uma casa ali para pintada, botar o piso, sabe? A pessoa que todo dia. Como que ela pode fazer, sem pedir o Celso Russomano, como é que ela pode fazer valer o Código de Defesa do Consumidor para ela? Qual que é o caminho? Primeiro ponto de tudo, o que eu penso é o conhecimento. Tá. Então, você procurar entender, antes do problema, você procurar entender os seus direitos. Então, por que é muito interessante esse nosso bate-papo, essa nossa conversa? A gente começa a dialogar, vai surgindo questões, então a gente pode ir sendo provocado, a gente procura alguém, procura aquilo ali. Vou dar uma lida no Código de Defesa do Consumidor. Depois é grande, é extenso? Não, dá para ler tranquilo. A pessoa consegue ler, para ela entender mais ou menos o básico ali. Tem situação que às vezes não é tão tranquilo, porque é muito voltado, às vezes, juridicamente, técnico, né? E pode ter algum termo, alguma coisa. Mas assim, também não é nada que a gente não consiga, né? Ler e compreender. Então, é interessante que a gente consiga abordar esses temas, a gente ler, entender por quê. Quando a gente, pelo menos, tem conhecimento de uma forma geral, é mais fácil de você identificar uma situação abusiva, enganosa, o que é abusivo, o que não é, o que pode ser interpretado aqui nessa situação. Quais são os prazos, eu acho que isso é importantíssimo. Exato. Então, assim, tudo isso a gente conseguir trabalhar vai facilitar para você, consumidor, acionar o PROCON ou diretamente extrajudicial ou até judicialmente. Então, é você conseguir compreender e conhecer pelo menos o mínimo. Eu sei que é difícil, a nossa vida é corrida, sim. né? Às vezes a pessoa trabalha numa outra situação. Mas se o cara souber, por exemplo, vamos resumir aqui, o cara sabe que ele compra, ele tem 30 dias para reclamar se for um produto físico. Ele pode, vou fazer o resumo, tá? Que eu aprendi aqui. 30 dias, ele pode pedir para trocar, ele pode substituir, no caso, substituição. Os 30 dias a empresa, você não pode opinar. Né? Mas a pessoa pode, ou... Você tem a garantia, garantia, você pode substituir, você pode chegar num acordo ali, se o negócio não funcionar, te devolver o dinheiro, ou pode trocar por outro produto, ou pode ficar com crédito, aí pode ser outra negociação. Isso. Né? Direito de arrependimento você só tem para compra online. Isso. Então, qualquer produto telefone, né? Que você não tenha contato, 7 dias você tem direito de arrepender. Você não precisa, 0 de justificativa. Comprei, não quero. Isso. Acabou. Esse é um ponto importante.
Depois você tem ainda uma garantia maior de 90 dias para produtos como geladeira. Duráveis. Duráveis, isso. Então já aprendi isso também. E fora a garantia, só normal. Aproveitando, fora a garantia contratada. Que é aquela de 1 ano a mais que, a você contrata. fábrica te dá, Sim, tá? entendi. E tem a garantia estendida. Que você compra ainda. A garantia estendida, que é facultativa. A garantia legal é a lei que estabelece. Sim. Então, uma não exclui a outra, Sim. tá? Elas se complementam. Sim. Então, se você contratou, você tem a mais a garantia contratada. Depois a gente falou, tem também a questão dos serviços aí, que tem que ter, não pode ser, tem que ser sem interrupção, né? Isso, pode ter, tem que haver um aviso no caso de falha, para corte tem que ter um aviso, Isso. Não pode ser sem um aviso, não pode ser indevido, então não tudo isso é passível de você utilizar o Código de Defesa do Consumidor a favor do consumidor. Exatamente. Acho que o resumo é isso aí. Os principais talvez sejam esses. Exato. Cara, quer deixar algum recado? Quer mandar alguma mensagem para a galera aí que acompanhou a gente, que viu esse podcast até o final? Quero novamente agradecer a oportunidade. A gente que agradece você ter vindo aí, pô. A gente poder bater esse papo. Fiquei muito feliz. Falei muito aqui, né? Não, mas é bom. Mas a gente vai... Bom que dá muito conteúdo. O lance é dar conteúdo. Então, E bom, conteúdo bom, né? É deixar, assim, a gente sempre... Eu sou uma pessoa muito aberta para a gente poder conversar. E é interessante a gente... Você quer falar seu telefone, contato? Você acha válido? Pode colocar. O Instagram lá é adv.mateusambrosio. Tá? Depois ele vai colocar na tela aparecendo. Não, beleza. E o telefone 24 992 35 3004. Show. Beleza? Então, a gente poder realmente tentar procurar e compreender um pouco mais, não só o direito do consumidor, mas de tudo. Sim, essa nossa curiosidade, eu sou muito curioso. Então, essa nossa curiosidade faz com que a gente consiga, né, no nosso dia a dia, superar algumas dificuldades que são naturais, né? Os problemas, às vezes, enfrentados, né, no nosso dia a dia com empresas, não é porque eu sou advogado que eu não tenho problema. Eu também tenho problema com operadora de... Sim, todo né, mundo. de plano. E a gente, como empresa também, às vezes a gente erra em alguns momentos, né? Exato, não tem exato. como. Então, assim, é interessante... Ninguém está isento do erro. É interessante não só o consumidor, mas a empresa também, né? Olhar. E eu sou uma pessoa muito pró-acordo. Sim. Acordo no sentido assim, não ser obrigado a fazer um acordo. Sim. Mas a gente conseguir conversar. Chegar num ponto em comum. Por que não resolver, às vezes, aqui mais rápido? Para a gente evitar um transtorno maior. Entende? Um tempo maior também. Então, seria esse o recado para a gente conseguir e sempre aquilo, juntar provas. Tudo que a gente puder resguardar. Isso é importante. É importantíssimo isso aí. Isso é outra que eu aprendi. Cara, obrigado, tá? Eu Mais uma vez aí você ter vindo nesse episódio aí. Tenho certeza que a galera que vai assistir vai aprender bastante, principalmente em como usar do direito do consumidor. E quem sabe a gente traz outros assuntos aí. Beleza. Mais uma vez, obrigado aí. Galera, obrigado pela audiência aí. Em breve a gente tem mais episódios. Ô Gui, obrigado, tá? Fechou.